Estenda a sua mão aqui para o nosso irmão, para a gente orar pela vida dele. Senhor nosso Deus, obrigada pela vida do nosso irmão Eliel. Que o Senhor possa usar ele cada dia mais para nos encher com o teu amor e o teu Espírito Santo. Amém? Paz, povo. Eita, motivo de muita alegria estar aqui. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 2. A partir do verso 1. Quem achar, por gentileza, pode se levantar, ficar de pé. Me achou, dá glória, amém. Versículo 1, o título vem dizendo Marcos 2. O título vem dizendo Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nenhum, nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregando por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da coberta, lugar onde Jesus estava. Pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse para o paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem perdoa pecados a não ser somente Deus? Aí Jesus percebeu logo em seguida em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados. Ou levante, pegue sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E ele levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Podem sentar. E aqui o que me chama muito a atenção aqui que está no versículo 12, que diz assim: ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos. Que quer dizer, e eu fui pesquisar o que quer dizer atônitos. E aí eu fui pesquisar aqui, e aí
Lá em Lucas também vem dizendo assim, Lucas 5, 17, 26. Todos ficaram atonitos e glorificaram a Deus e cheios de temor. Diziam hoje, que hoje vivemos, né, o extraordinário de Deus. A palavra atonitos significa temor a Deus. Não é medo a Deus, né? E ali a abstinação por causa da multidão, né? Os amigos deles, né? O paralítico, eu acredito que no momento que eu vejo, né, eu fico na imaginação ali, é, doido para ser curado, para Jesus chegar e ele conseguir chegar até lá, mas sempre era multidão ali na frente. E ali eu vejo que ele se agarrou. Não tinha como ele chegar até lá, Jesus, porque ele era paralítico. Então, ele se agarrou na mão de quem o ajudou a chegar lá ao milagre. Aqueles 4 amigos com fé. Jesus veio naquela fé e declarou que ele já levantasse da maca e andasse. E lá em Mateus também vem dizendo o seguinte também, Mateus 9 e 8, que fala sobre a parte que é o temor, em diferentes palavras, né? Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém. Glória a Deus. Os princípios da sabedoria, conforme citado em Provérbios 1 e 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, é alinhar a própria vida com a vontade divina, compreendendo que Ele é a autoridade máxima. A reverência é rival do medo, porque o verdadeiro temor te aproxima de Deus, enquanto o medo te afasta. O temor, o amor perfeito, lança fora o medo, mantendo o respeito. O significado de atônito é estar espantado, pasmo, ou tomado por grande admiração, surpreendido de forma avassaladora por um milagre de Jesus, presente em revelações extraordinárias. O temor é usado nas Escrituras para ilustrar reações diante do sobrenatural. Aleluia, Senhor. A revelação divina refere-se ao plano de salvação, ou que a mente humana não consegue compreender a intervenção divina, que fica em 1 Coríntios 2, 9. E vendo essa passagem, e eu me deparo com uma situação em que eu me encontrava também. Eu era um paralítico. Eu andava, mas era um paralítico, porque eu não queria chegar até Deus, não queria chegar até Jesus. Sabia de tudo, mas não queria. Mas a reflexão que traz é bastante significativa, porque a gente tem que se agarrar e segurar no braço do irmão, ou aquele vizinho, ou aquela pessoa no trabalho, aquele amigo no trabalho, e bora-se embora para a igreja. Vamos levar eles para o milagre, para a cura, a libertação, em nome de Jesus. Sobrenatural é os milagres, a palavra grega que se chama
Dinamés quer dizer poderes, ou maravilhas, descreve como cura e libertação. Aleluia, Senhor Deus. Em nome de Jesus. A transformação extraordinária de Deus usa pessoas comuns, como Ele usou o pescador, como Ele usou Paulo, que o perseguia, que perseguia os evangélicos, que de outros também, de apóstolos que a gente já conhece, e Mateus também, que era... Então, Deus não precisa de usar uma pessoa super inteligente. Ele usa aquele que achamos que é mais fraquinho para poder surpreender a gente com o seu amor, com a sua sabedoria. Então, em nome de Jesus, é bem isso que eu estava meditando na palavra, e o Senhor Deus vem. Então, eu queria fazer uma pergunta, mas que a gente se perguntasse sobre isso. A quem eu tenho segurado a minha mão? Nas minhas aflições. Então, a gente se pergunta com isso. A gente se refletir durante o final de semana, a semana, e para a vida. E uma lição também que é importante, que eu vou ler aqui, a verdadeira fé supera obstáculos. O que eram obstáculos para Deus? Uma multidão, um telhado, isso não é nada. Então, a fé que eles tinham em Jesus, de fazer o milagre acontecer na vida do paralítico. Então, que sejamos os amigos que levaram o paralítico para o milagre na sua vida. Jesus primeiro perdoa os pecados, depois cura o corpo, mostrando que a salvação é a maior necessidade do ser humano. Nossa fé pode levar outras pessoas à presença de Cristo. Quem você tem levado até Jesus com as suas orações, palavras e atitudes? Deus não olha o passado, mas o coração disposto. Jesus veio buscar os pecadores e não os que se acham perfeitos. Ninguém está longe demais da graça de Deus, amigo. Ninguém. Jesus fala também aqui em Marcos 2,18. Fala sobre vinho novo em odres novos. O que adianta a gente colocar um vinho novo em odres velhos? Deus deseja renovar nossa mente e nosso coração. Não podemos viver a nova vida em Cristo presos nas velhas práticas. Então, o que nós aprendemos e meditando nessa palavra como um incentivo, como uma ousadia, porque eu vou parar de chamar um amigo meu de ir para a igreja. Tenho que continuar, a não ser que ele não queira que eu chame. Mas eu devo continuar ele, que eu quero levar ele para ele sentir esse milagre de Jesus. Permita que Deus transforme seu interior. Jesus é o Senhor do sábado. Marcos 2, 23 a 28. Os fariseus criticam os discípulos por escolherem espigas no sábado. Aí aqui vem a lição. A religião sem amor se torna um peso. E aí, não é isso que Deus quer. Deus valoriza mais a misericórdia do que o legalismo.
Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. E Marcos 2 nos ensina a perdoar pecados, cura e restauração de vidas. Chama pessoas comuns para um propósito extraordinário. Traz uma nova vida para quem decide segui-lo. Em nome de Jesus. E o que chamou muita atenção no Marcos 2:10, você pode conferir lá. O Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Naquele tempo, Jesus não precisava perdoar e nem expulsar demônios em nome de ninguém, porque ele era o próprio Deus. E hoje a gente tem essa autoridade de pedir e expulsar no nome dele. Em nome de Jesus. Hoje Jesus continua chamando pessoas para uma transformação completa. Não importa seu passado, sua dor ou suas limitações. Se você se aproxima dele com fé, encontrará perdão, restauração e um novo começo. Que o Senhor encontre em nós um coração disposto a confiar, obedecer e viver um novo que Ele tem preparado. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu falo de que eu era um paralítico, porque tantas vezes eu fui ministrado no meio da rua. Você conhece Jesus? Eu dizia que conhecia. Só de nome, em filme, alguma coisa assim, ou então na minha infância, que já fui cristão até os 13 anos, e ali eu só brincava na igreja. Só brincava e depois eu ficava me segurando e me guardando aquilo que era proveitoso, que eu achava que era. E eu achava que era massa viver bebendo, fumando, escondido da minha esposa, dos meus filhos. Então eu achava que era o que eu merecia, aquilo ali. Depois de um dia de trabalho, eu merecia aquilo ali. Mas, na verdade, eu me aprisionava naquilo ali. Então, eu era um paralítico. E hoje eu sinto a presença do Senhor na minha vida, da vida da minha família. Ele tem me segurado e fez o verdadeiro milagre na minha família. E na qual eu tenho presenciado também e vivido isso. Porque eu não acreditava que eu ia conseguir algumas coisas assim, vamos dizer que coisas físicas que não tem, para Deus não tem tanto valor, que é moto, carro, alguma coisa assim, ou casa. Mas eu não acreditava. Com Jesus, como é que eu vou comprar minha casa sem R$1 no bolso? E ali, minha esposa teve fé e Deus usou uma pessoa que a gente menos esperava, que a gente nunca tinha visto na vida, e disse que o Senhor está mandando dizer que vocês vão sair dessa casa, que essa casa não é de vocês, vocês vão para a sua. E a gente agarrou e fomos atrás, e hoje estamos com a nossa casa própria. Nos deu ousadia, que aí a gente conseguiu comprar essa motinha da gente. Às vezes eu converso com os meninos e digo, poxa, quando eu subi ali, naquela subida ali da TA, eu ficava doidinho, Senhor, manda alguém para me ajudar a subir. Eu me acordava de manhã já cansado,
só pensando naquela subida. E aí não passava ninguém. O Senhor, quando eu tiver a minha, eu vou parar e ajudar. E eu, quando eu vejo alguém, eu pergunto, quer que eu lhe ajude? Fora, segura aí, eu vou levando a pessoa na bicicleta e, enfim, é fazer a diferença. Aquilo que eu que as pessoas não fizeram por mim, eu quero fazer. Se tiver ao meu alcance, eu quero fazer, porque não é por mim, é pelo Senhor. Ele tem modificado muito a minha vida, tem modificado muito a minha mente. E a forma que eu digo que eu era paralítico, porque eu era. Tinha 2 pernas, mas eu não queria andar para a igreja. Duvidava de muita coisa. Duvidava de se Deus existia mesmo. Duvidava do milagre. Mas Ele fez o milagre na minha vida. Me deu muito livramento de morte. Muito livramento de morte Ele me deu. E eu ficava assim, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Mas Ele escolhe a gente, não a gente escolhe Ele, né? Então, desde que Ele me deu esse propósito na minha vida, e a gente, através aqui da Proclamar, a gente eu recebi, né? Junto com ela, de pastorear. Então, eu agarrei, mas eu pedindo a Deus, Senhor, me ajuda, porque eu não sei como é que eu vou fazer, mas me ajuda que eu vou caminhar. Em nome de Jesus, Então, meus amados, Jesus, Ele, quando na autoridade dEle, quando a gente pede e a gente também expulsa na autoridade dEle, imediatamente vai acontecer. Tendo fé e confiança e ousadia, porque Deus nos deu o espírito de ousadia. Amém? Então, que nós possamos refletir naquilo que o Senhor tem falado hoje aqui, porque é tudo dele, é só para Ele, nada para mim, só para o Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade. Pai, em nome de Jesus,